Mandado lá no grupo falando que o conceito de casa de verdade ele pode ser questionado, né? Então eu deixei meio que um para casa para você. Pode entrar. Chegou a tempo, certinho. O conceito de casa de verdade ele pode ser questionado e ele vai muito de como que você cresceu, como que você vem levando sua vida até o presente momento. Então isso está muito relacionado. Quando eu faço os meus estudos, eu falo que para falar de arquitetura, eu estudo muito mais psicologia do que arquitetura. A gente vai falar sobre, na neurociência, quando a gente vai falar sobre organização dos espaços, ergonomia, conceito, por exemplo, de design, a gente consegue trazer isso para dentro da experiência do usuário e, a partir disso, a gente replica como um modo geral, seja em pequena escala ou grande escala. Então, o workshop é literalmente uma crítica que a gente faz sobre o que é uma casa de verdade e que a casa ela não precisa ser aquela casa capa de revista. Muito pelo contrário, a casa capa de revista, quando você vai numa casa Cláudia, por exemplo, a casa capa de revista é aquela casa intocada, que não tem poeira, e o que tá ali, se você mexer um pouquinho, a pessoa, ai meu Deus, você tá mexendo no meu livro. Eu falo, mas você já leu o livro? A pessoa, não. Ah, então tá errado, entendeu? Não funciona desse jeito. Eu sou o Thalisson, sou arquiteto urbanista, estou pós-graduando agora em sustentabilidade, mas já sou pós-graduado em licenciamento ambiental e gestão de projetos. Com a parceria com a Leroy Merlin, eu já tenho há 3 anos que eles vendem meu trabalho dentro da loja. Então o cliente tem necessidade de fazer a reforma do banheiro, da cozinha, da área gourmet, ele vem na loja e fala, eu estou precisando de um arquiteto. Ou os vendedores falam, você está com muita dúvida, o que você acha de contratar um arquiteto? Aí eu vou na casa do cliente, isso já há 3 anos, mas já tinha feito estágio aqui e já atuo já há 5 anos, num contexto geral, com a parte de interiores. Essa prática que a gente tem no mercado de ir na casa do cliente, vocês que já são da arquitetura, você é organizer, né? Ela também já estava no treinamento. Essa prática que a gente tem na casa de ir na casa do cliente e a gente escutar a demanda do cliente e a partir da escuta ativa que a gente faz com ele, a gente aplicar no projeto, tem que ser muitas das vezes questionado também. Como que você vai guiando esse cliente para chegar numa resposta que no longo prazo para ele vai ser suficiente ou não? Entendeu? Tem cliente que chega para mim e pede uma pedra de 40, 50 mil porque veio na casa da blogueira, mas não sabe o custo. Aí quando a gente vai lá e fala o custo que vai ficar a bancada dele, ele fala, não, meu Deus, não é isso que eu quero não. Tem como colocar um porcelanato? Porque imita a pedra. Quando a gente vai falar de sustentabilidade voltada para a construção, é isso. Se você coloca o porcelanato e você sabe que o cliente tem uma panela de barro numa área gourmet, que ele vai usar muito, vai lavar, pode esquentar, pode estourar, dura 2 anos a construção dele. E daqui a 2 anos ele tem que reformar de novo. Isso é sustentável no longo prazo? A gente fala sobre isso. E eu faço esses questionamentos, esses indagamentos para os clientes também. Dentro do treinamento, essa primeira apresentação, a conceituação, a arquitetura e afetividade, os espaços de pertencimento, quem vai usar o espaço, o tempo é precioso, ergonomia e contatos e dúvidas no final. Isso daqui, cada tópico desse já poderia virar uma aula de 6, 7 horas faladas. Então eu vou adensar bastante o conteúdo. Eu trouxe aqui basicamente só a imagem, ilustrando, e a partir disso a gente vai conversando, tá? Pode tirar a foto. Pode tirar. Eu tive uma aula na pós-graduação agora, falando sobre objeto e sistema. Vocês já ouviram falar sobre essa relação? Aí, dentro do treinamento, as poucas palavras que eu escrevi tem muito espaço. Aí eu fui conceituar o que é espaço, porque no português existe vertentes diferentes do que pode ser o espaço. A gente tem um espaço vazio, a gente tem um espaço quando a pessoa acaba de mudar nas caixas, a gente tem um outro espaço que é aquela brincadeira do cheio e do vazio, que para a arquitetura ela ser bonita, ela tem que ter vazio em volta dela para ela poder ser apreciada. A gente tem um closet, que às vezes a pessoa vira e fala, mas eu tô sem espaço, entendeu? E a gente tem um terreno vazio, que também é um espaço. Então, quando a gente vai falar sobre relação de objeto e sistema, a gente pode entender que essa sala ela é vista como um sistema, e dentro desse sistema a gente tem vários objetos
que é a cadeira, computador, a mesa, o controle, o ar-condicionado, as bolas verdes que estão aqui. Isso tudo pode ser visto como objeto e a gente pode pegar cada um desses objetos e enxergar ele como um sistema também. Se a gente pega uma caneta, uma Bic dessa e fala que ela é um sistema, o que tem nela? Tem a esfera, tem a tinta, tem o tubo, tem a base, isso tudo faz parte do sistema caneta. Na aula, o professor ele gastou 2 finais de semana para poder falar isso e eu consegui entender, porque eu batia na tecla e falei, não estou entendendo. Aí eu falei assim, eu vou tentar trazer isso de forma mais simplificada. Então, dentro do treinamento, eu estou criando os slides, a gente com foco no residencial, mas a gente vendo todo aquele residencial, cada ambiente desse como um sistema. E dentro desse sistema, que é um espaço vazio, muitas das vezes, a gente tem esses objetos que a gente faz as composições. Quando a gente vai falar de lar, de casa como um todo, a gente tem as necessidades básicas, o conforto, a estética e o valor agregado. Essa deveria ser a linha que a gente segue na vida como um todo. Só que não necessariamente isso acontece dessa forma. Às vezes a pessoa ela cria uma dívida enorme para deixar a casa com valor agregado, só que tem gente que faz isso só pela estética. Então, tipo assim, eu criei uma casa inteira para ser a casa da blogueira. Isso também é uma crítica. Então eu vou pontuar o que é essa questão dessa necessidade básica, o que é a questão do conforto, a estética e o valor agregado. Porque aí a gente começa a se questionar se o que a gente está querendo ou o que a gente está fazendo dentro daquele ambiente, se é realmente necessário. O que é a necessidade básica quando a gente fala de ter uma casa? Abrigo. Mas alguém fala mais alguma coisa? Do que pode ser a necessidade básica quando a gente fala eu preciso de um teto, eu preciso de uma casa, eu vou cumprir uma necessidade básica. Vocês pensam em mais alguma palavra que pode representar? Proteção contra intempéries. Proteção contra intempéries. Calor. Beleza. Mas chuta mais alguma coisa? Funcional? Funcional já vai para o próximo. Quando a gente fala necessidade básica, um exemplo, aconteceu uma grande tragédia e você perdeu sua casa. Você perdeu tudo que tinha nela. O que é a primeira coisa que você precisa? Um teto. Dentro da nossa história, a gente vai falar lá do Neolítico, Paleolítico. O que era a primeira necessidade que a gente tinha? A gente precisava de ter uma proteção contra os animais, contra a chuva e contra o vento, por exemplo, que é a questão do calor, principalmente à noite. Depois que você sanou uma necessidade básica, aí você vai pensar em outras coisas. Por exemplo, eu sanei a necessidade do teto. Eu posso ter o teto, mas eu dormi em cima de uma pedra. Ah, não, então eu começo a pensar na questão do conforto. Se eu tô lá na caverna ainda, tá? Então, o que é o conforto dentro de uma caverna? É você juntar um tanto de folha e colocar num canto para você conseguir dormir. Aí você tem uma outra necessidade básica, que é a alimentação. Então eu preciso ter formas de me alimentar dentro daquele espaço ou próximo dali. Então quando a gente vai falar de necessidade básica e trazendo para os dias atuais, eu preciso de ter um teto. Se eu estou morando num barracão, numa kitnet, numa tenda, numa lona, eu preciso primeiro resolver essa necessidade. Quando a gente resolve esse básico, aí a gente vai para os próximos níveis. Aqui eu trouxe vários tipos de construção e todos eles representam a necessidade básica. Se você vai para aquele Largados e Pelados, por exemplo, entendeu? Você vai ficar por aqui, ó. Se você está fazendo um acampamento, vai fazer um trekking, alguma coisa assim, você precisa viajar uma longa distância, você já parte para esse daqui. Se você está em um lugar, que já vai, a gente fala sobre formação das favelas, né? Se você está em um lugar que você precisa trabalhar e você mora muito longe, para poder resolver um problema de distância, você vai parar num desse daqui. São as palafitas. Quando você está no interior, você não tem como construir uma casa. Hoje em dia, na atualidade, é a alvenaria, né? Que é o máximo da tecnologia que a gente tinha tipo, nos anos 70, 80, que todo mundo queria ter uma casa de tijolo. Mas se você precisa resolver essa necessidade básica, você tem as casas vernaculares, são as casas de pau a pique, adobe. Se você está numa floresta, o que mais tem lá é madeira, você tem as casas de madeira. Você consegue criar madeira, bambu. Então você vai usar aquele material regional para resolver sua necessidade básica. Não necessariamente envolve dinheiro. Aí uma coisa que eu vou falar com vocês também é sobre tempo, porque tempo é valioso.
passou da necessidade básica e a gente começa a pensar no conforto. O que traz a sensação de conforto para vocês dentro da casa de vocês hoje? O que você fala assim, se o auge do meu conforto? Eu gosto muito de leveza. Leveza? Me dá um exemplo de objeto. Plantas. Planta te traz conforto. Tá, mais um exemplo. Cortina te traz conforto. Mais exemplo. Também. Fala. Sofá Sofá. Sofá como que você imagina esse sofá? que me abraça. Que te abraça. Beleza, fala mais aí, gente. Vai lá. O que vocês pensam em conforto? O quarto como um todo? Todos os objetos do quarto. Aconchegante. Beleza. Isso tudo tá dentro da questão de conforto. Quando a gente vai pensar, saindo da esfera, eu já tenho o básico e eu começo a pensar no conforto, o básico você pode ter uma cama. O que é pensar no conforto em ter uma cama? É você melhorar o colchão e você ter uma roupa de cama de hotel. Entendeu? Esse é o auge do conforto, que você viaja e você fala assim, nossa, eu quero tudo, eu tô só para aquele momento de deitar na cama com roupa de cama de hotel. Entendeu? Esse é o auge do conforto. Quando a gente vai pensar em áreas externas, por exemplo, eu trouxe até uns exemplos para falar com vocês depois, o auge do conforto é você ter ali uma lareira, você ter vários mobiliários e você vai receber todo mundo nesse espaço. Então todo mundo precisa sentar. Isso é a parte do conforto. Quando você está com aquela sensação de eu preciso de ter mais manualidades, eu preciso ter um espaço mais aconchegante, aí você vai lembrar da casa da avó, aí você já vai pensar na questão dos artesanatos, né? Isso também traz a sensação de conforto. Cadeiras ergonômicas, que você consegue deitar e esticar os pés, isso também é conforto. Você pensar em um café da manhã, sem chinelo ali, você pisar naquele tapetão, você fala, ai meu Deus, que delícia, pisei aqui, tô tomando meu cafezinho, não tenho hora para chegar no trabalho, entendeu? Uma mesa bem posta, isso tudo é conforto. É a famosa vida do herdeiro, né? Tipo, eu não tenho hora para chegar no trabalho, eu posso tomar meu café em paz e na hora que eu levantar é isso mesmo. Vocês conseguem enxergar isso como conforto? Então tu não tá aí, cara. Uma rede na varanda. Eu fiquei montando a apresentação inteira, pensando na rede e eu não coloquei a rede, você acredita? Rede na varanda, balanço, ventinho é bom demais. Ventinho. Quando a gente sai da necessidade básica, passa para a questão de conforto, uma análise que eu fiz para mim, tá? Na minha sala não tem sofá, eu tenho uma rede. Porque a minha casa não é feita para os outros, e sim para mim. Entendeu? Quem vai... Assim, pedra a gente fica mais alto, mas é bem confortável. Sim. Tem a questão de ela te embalar. Quando você pensa na relação simbiótica da criança com a mãe, dentro do útero, ou quando sai... Entendeu? Às vezes tudo que você precisa é deitar na rede ali e falar, ai meu Deus, era só isso, meu dia tá péssimo, eu vou dormir. Entendeu? Posso falar uma coisa? A gente tem varanda com rede. Com rede, você não tem tempo de você ficar na rede. Você vai na rede no final de semana, aí eu tiro a rede, para não empoeirar, eu volto com a rede. Tiro a rede e volto com a rede. Eu que uso mais. Mas a gente não tem muito tempo. Sua casa é grande? Você tem muita coisa? Nós estamos fazendo outra Tem pequena. 3 andares. Você gasta muito mais tempo limpando a casa Não dá conta, do que desfrutando da casa. não consegue. Entendeu? Isso é uma das coisas que eu falo com os clientes também. Porque às vezes a gente tem muito mais do que a gente precisa. Quando a gente vai falar do básico, do conforto e vai elevando a conversa, a gente vai vendo a percepção de valor e como que as pessoas conseguem colocar o dinheiro para trabalhar dentro desses espaços. Mas se faz Entendeu? necessário, por exemplo, o último andar eu uso pouco, mas não é hora de churrasco, é hora de aproveitar. Quando a gente é novo, Você tem é uma coisa, né? Depois começa a subir escada. Eu vou falar dessas relações também, você vai entender. Foi o que eu fiz. Saí da casa, 2 pavimentos, né? Depois do jardim. Sim. Aí, linear e básico, né? Faz básico, sim. Linear e com tudo que eu quero. 3 quartos, receber visita, filho. Porque hoje a gente mora aqui num apartamento, beleza? Tem uma infraestrutura que ninguém usa mais. Sim. Afinal, agora é minha vez. Sim. E ser prático. Ser prático, porque a parte de funcionário também. Sim. Interior são machos. Então não adianta ter Fica cansativo para quem mexe assim, tem
fica em casa o dia inteiro, toda hora aparece o serviço. Sim. Por isso que a gente está mudando para fazer garagem embaixo, é só um andar de casa. Subiu, acabou, tem tudo. Esse é o ponto. Quando a gente sai da necessidade básica e vai para o conforto, a gente tem que pensar de novo no mínimo. Qual que é o mínimo do conforto e como que você vai agregando isso com o tempo. O que eu estou passando para vocês é uma visão geral para vocês desenvolverem senso crítico, tá? Para vocês atuarem na casa do cliente e para vocês pensarem na casa de vocês. Quando a gente vai para a estética, a gente já eleva o nível da conversa. Tem pessoas que gostam da estética voltada lá para madeira, para pedra aparente, tem pessoas que gostam do estilo moderno. São linhas retas. Quando a gente pensa na natureza, a gente consegue enxergar linhas retas na natureza? Como é que é? A gente consegue enxergar na natureza linhas retas? Linhas retas são construções do homem. A gente inventou o ângulo de 90 graus. Não é uma coisa que a gente tem no natural. Então, quando a gente pega todos esses modelos de casa, eles fogem do orgânico, então é uma criação do homem. A gente tem que pensar no qual que é essa relação também que é desenvolvida dentro da nossa percepção de espaço. Quando a gente chega numa casa dessa, na atualidade, isso é um símbolo de poder, de status e de... Como que eu posso colocar para vocês? Eu mostro para a sociedade até onde eu consegui chegar. É o poder. Entendeu? Aí, falar de relação de poder e construção já é um outro tema que, tipo assim, é bem profundo, sabe? Mas a gente traz isso daqui porque é o desejo das pessoas hoje em dia. Eu tenho que justificar tudo que eu fiz na construção da minha vida e de tudo que eu tive que abrir mão para chegar até onde eu tô. Então, através da minha casa, eu quero apresentar isso. Entendeu? Eu quero passar isso. E você tem que entender isso no discurso do cliente. Entendeu? Às vezes a pessoa não vai deixar isso claro. Eu não quero deixar claro. Eu, além de trabalhar com a parte de interiores, eu trabalho com urbanismo. Trabalhando dentro do urbanismo, eu crio projetos de condomínio. E teve uma cliente que ela não falou com essas palavras, mas a região é uma região que tem muito pobre. Eu quero que você traga uma estética que essas pessoas não queiram invadir. Entendeu? Aí eu entendi isso, mas ela foi muito sutil. Ela falou assim, é porque tem muita gente que vem pescar na lagoa e depois que o empreendimento estiver formado, os moradores vão achar que não tem segurança. Então eu não queria que tivesse isso. Tem como a gente trabalhar na fachada para poder falar que isso daqui é muito bem protegido? Ela colocou com essas palavras, entendeu? Às vezes você vai gerar mais problema, né? Às vezes tem uma diferença de abraçar as pessoas, para elas se sentirem bem-vindas, falar, aquilo também é meu, né? Eu vou cuidar. Então ela está pensando totalmente contrário. Isso são críticas. E como que a gente trabalha isso no discurso? Como que a gente consegue perceber as diferentes possibilidades estéticas dentro de uma casa para poder representar quem nós somos e como que a gente quer ser visto naquela localização, principalmente por causa de vizinho, e para pessoas que estão passando ali. Porque isso é importante também. Como que você quer ser visto? Meio que padronizar naquele condomínio. É. Eu já estudei isso. Sim, não necessariamente padronizar, porque quando você padroniza que esse é o estilo de casa e que toda casa tem que ser feita desse jeito, você perde sua personalidade. Eu não faço na linha reta, assim, mas Sim. com outras fachadas, mas puxando para esse estilo. Sim, se é uma convenção do condomínio, sim. Porque eu já Entendeu? estudei isso há muito tempo, quando eu comprar casa em condomínio, a pessoa falou exatamente isso. Não, tem que ser uma casa, aquela casa ali, olha, chama mais atenção. Sim. Então, quer dizer, a construção vai por esse estilo. E existe um ponto até mais profundo do que isso. Quando você coloca isso na Constituição, de que as casas têm que ser naquele padrão, tem que ter no mínimo 150 metros quadrados, você está excluindo um tanto de outras possibilidades de possíveis moradores ali. Por exemplo, a pessoa que quer uma casa de campo. Estilo chalé. Entendeu? Aí aquela pessoa não vai comprar dentro desse espaço. Então a arquitetura e design, ele também vai falar sobre as transformações e como que você exclui uma pessoa ou outra, dependendo de qual partido que você está utilizando para poder criar aquela construção. A altura do pé direito é norma também condomínio? Depende. Existe um mínimo de legislação
e existe o que o condomínio está prevendo. Muitas das vezes, o condomínio fala que você pode construir até 2 pavimentos. Coloca só isso como regra, entendeu? Valor agregado. A gente passou da necessidade básica, do que é o mínimo para a pessoa poder morar. A gente passou da questão estética, que é como que você vai representar aquele ambiente. Depois agora a gente chega no valor agregado. Valor agregado é aquela pessoa que já passou da necessidade básica e ela não precisa de se preocupar com a conta de luz atrasada. Entendeu? É aquela pessoa que vai no supermercado e ela compra tudo que quiser ali sem saber quantos mil que vai dar a compra dela. Isso sai fora da preocupação básica da pessoa e a preocupação que ela vai criar é outra. E pode entrar. A preocupação que essa pessoa vai ter é outra. Quando você chega no valor agregado, você já pensa assim, aquela pessoa já tem condição financeira suficiente para comprar uma obra de arte de 15 milhões. Um quadro. Isso é valor agregado. A pessoa, ela já tem condição suficiente de destruir a casa dela inteira e criar uma casa como essa primeira ali, que destruiu a escada básica de concreto e refez a escada dela com perfil flutuante, por exemplo. A pessoa consegue comprar móveis assinados. Isso está dentro de valor agregado. E tem um ponto além disso. A pessoa que chegou no valor agregado, ela está pensando agora em quanto que aquele imóvel vale e como que todos os itens colecionáveis que ela tem, em algum momento, se ela precisar vender, as contas dela for bloqueada, como que ela consegue passar isso para frente e ter dinheiro. Entendeu? Pessoas que fazem troca de coleção de arte ou criam cofres gigantes para poder guardar a arte, porque já não tem mais onde colocar o dinheiro. A pessoa já não pensa mais no valor do que custa aquilo ali. O dinheiro para ela deixou de ser uma necessidade, deixou de ser um item primordial. Entendeu? Isso é valor agregado. Arquitetura e afetividade. Nessa parte de arquitetura e afetividade, entra no que eu coloquei para vocês lá no grupo, não sei se todo mundo está no grupo, mas é a questão assim, quando você lembra da sua infância, o que te faz sentir saudade? Me fala alguma coisa da infância de vocês que vocês falam assim, isso daqui é da casa da minha avó, por exemplo, eu tenho saudade disso daqui. Ele tem uma coisa de retalho da mãe dele, que fazia muito. O que para vocês representa essa infância, por exemplo? Traz um quentinho no coração, você fala, ai meu Deus, isso daqui é a cara da minha avó. Eu acho que eu sempre fiquei muito no quarto, então eu tenho um carinho assim em montar o meu cantinho. Seu né? cantinho. Com as escrivaninhas, os quadros, essa personalização no meu cantinho, sabe? Sim. Quer saber uma coisa que não está ligada com a arquitetura, mas que para mim faz parte dessa questão da afetividade? Rapa de angu soltinha da panela. Entendeu? Olha o tanto de afeto que tem e você ter a rapa de angu soltinha da panela. Porque a pessoa ela tem que ter uma habilidade, uma destreza na cozinha dela tão grande que não vai queimar o angu. O angu vai sair, a rapa vai sair inteira. Entendeu? E minha avó tinha isso. Isso para mim é afetividade. A coxa de retalho, o trabalho manual gerado que dá para você criar aquela coxa é um trabalho gigantesco. Isso também está ligado à afetividade. Eu vou falar sobre tempo, mas imagina como que era, muitas das vezes no passado, as pessoas usavam retalho para criar coxa porque não tinham condição de comprar. Entendeu? É igual... Hoje virou a moda, porque aí entrou no trabalho manual. Quando você coloca, por exemplo, as casas feitas de retalho, os pisos e as paredes feitas de retalho, é porque às vezes viajava muitas longas distâncias e o revestimento quebrava no meio do caminho. Então o que sobrava ali, eles precisavam vender. Quem tinha dinheiro tinha peça inteira. Quem não tinha dinheiro comprava retalho. Aí você tem estilos arquitetônicos que vão surgir a partir do retalho e da cerâmica. E isso também tem a ver com afetividade. Às vezes você tem
um carinho muito grande porque na casa dos seus avós tinha isso. Ou em um sítio que você foi quando você era criança e aquilo ali te traz uma memória muito boa de como você brincava com os primos. E naquele sítio, tudo bem? Naquele sítio você tinha o espaço do corredor onde tinha aquele tanto de retalho no piso. Aí você fala, isso me lembra a memória da minha infância, sabe? Alguma coisa assim. Que isso me traz um carinho, um aconchego. O maior exemplo é a cidade histórica, né? Você vai lá, você viaja, né? Sim. Você vê a escravidão. Sim. Eu vou falar sobre essa parte da cidade histórica e o tanto de memória que isso traz. Mas quando a gente vai falar de afetividade, a gente nunca está falando de coisas, de objetos. A gente está falando sempre de pessoas. Então, os exemplos que eu trouxe aqui são momentos de afetividade que às vezes ela é construída através dos filmes que a gente vê e às vezes ela é uma parte contínua da nossa história. Do que a gente tem naquele momento. Quando a gente é criança, a gente não tem boleto para pagar. A gente não tem estresse, a gente não tem ansiedade, não tem preocupação, entendeu? É por isso que a gente gosta tanto da infância. E quanto mais o tempo vai passando, quanto mais vivenciado, né, mais experiente a gente vai se tornando, mais a gente quer voltar para aquele período inicial. Entendeu? Que você fala, quando eu era criança era tão bom, eu não tinha que me preocupar com isso. Entendeu? Aí, quando a gente vai pensar nessa questão da afetividade, a gente pensa nos espaços e nas composições daqueles espaços pensando nas pessoas. E isso fica uma crítica para dentro dos espaços, igual você falou sobre a área de churrasco. Você quer um exemplo prático de uma cliente minha? Eu fui na casa da cliente para atender ela sobre uma sala e uma cozinha. No decorrer da conversa, eu entendi, e pelo que ela e o marido foi falando, que ela e a irmã tinham brigado pela herança, a irmã morreu, os pais morreram e ficou tudo para ela. Como a família dela inteira morreu, os que vieram antes dela, ficou só ela, o marido e a filha. Só que na casa dela, ela queria colocar uma mesa de 10 lugares. Entendeu? E não tinha espaço. No máximo que cabia era 6. E eu fui questionando com ela, fui conversando com ela e fui indagando por que ela queria uma mesa grande. E ela falou, mas eu posso receber muitos amigos. Eu falei assim, mas no apartamento que você mora hoje, você está saindo do apartamento e está indo para uma casa, quantas pessoas que você já recebe? Aí ela, eu recebo às vezes um casal. Tá, no ano inteiro, em um ano, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, quando você recebe o máximo de pessoas, que seja no aniversário, no Natal, no Novo, qual que é o máximo de pessoas que você recebe na sua casa? Ela, 6. Eu falei, e por que você quer uma mesa tão grande? Porque eu tô indo para casa e indo para casa eu vou ter espaço. Aí a gente vai falar sobre os hábitos que a gente constrói durante a vida. Os hábitos que a gente constrói, é difícil de você quebrar ele numa mudança. Não vai se mudar de casa que vai resolver o seu problema de uma construção de uma vida inteira. Entendeu? Tem gente que separa numa reforma e tem gente que acha que a reforma é a solução do casamento. E não é assim que funciona. Entendeu? Quando a gente fala dessa questão da afetividade, uma coisa que para mim, na minha infância, era característica e que nunca mais aconteceu, foi uma mesa gigante com todas as mulheres da família picando milho para fazer broa, pamonha e mingau. Isso daí é uma memória que ficou presa na nossa cabeça, pelo menos na minha cabeça, do período de infância, que eu falo, isso para mim é o ideal do espaço afetivo para reunir uma família. Só que às vezes se eu casar não vai ser para outra pessoa, não vai ser para os filhos, não vai ser para os tios que já passaram. Entende que isso foi uma construção que eu fiz na minha cabeça, que esse é o ideal? E quando eu for escolher uma casa, eu vou correr atrás daquele ideal para criar aquele espaço, mas não necessariamente aquilo se aplica à minha realidade? Quando isso acontece, a gente começa a colocar dentro da casa o que é esse ideal e não necessariamente a nossa realidade. A gente acaba entrando numa dívida gigantesca para poder
agradar o outro, ou às vezes você vai sacrificar a sua vida e o tempo que você poderia ter com a sua família para poder construir alguma coisa que é para sua família, mas que você não aceita que aquilo ali não é o que eles querem. Vocês perceberam que em todo esse discurso eu estou usando muito mais psicologia do que arquitetura? E a gente precisa entender isso na gente como usuário dos espaços e, no meu caso, e no caso dos meninos, como arquitetos e designers. Como que a gente vai entender isso, vai pegar todos esses pontos, por exemplo, tá fazendo um ano que meu avô faleceu. E uma coisa que meu avô adorava era pescar. A última vez que eu pesquei com ele, eu tinha 14 anos de idade. Pra mim é uma coisa que eu falo que eu adoro. Mas como que eu adoro uma coisa se há 14 anos eu não faço isso? Entendeu? A memória afetiva que eu tenho com o meu avô hoje pesa muito mais, agora que tem um ano que ele morreu, do que necessariamente eu vou comprar uma casa que tem uma lagoa para eu poder pescar. E a gente inverte os valores e acha que isso vai satisfazer. Mas não é assim. Entendeu? Quando eu trago o conceito casa de verdade, é pensando nesses pontos. O que para você, na sua realidade, é uma casa de verdade? Casa com piscina e casa com área gourmet. O que representa a piscina e a área gourmet? Quando a gente joga no contexto geral. O que representa? O que vocês imaginam? Quando eu falo piscina e reunião, família, mais o quê? Festa, encontro, descanso, beleza. Isso tudo representa a piscina e o espaço gourmet. Só que se você mora dentro de um apartamento e seu ideal é comprar uma casa de 1,5 milhão para você ter a piscina e o espaço gourmet, e você vai sacrificar no mínimo 10 anos da sua vida para você chegar naquele ponto, será que isso realmente vale a pena? Você viveu antes, né? Entendeu? Dentro dos seus hábitos, você já tem costume de reunir todo mundo? Às vezes é um ideal estético que a gente vende dentro da sociedade. Eu não estou colocando a minha opinião, tá? Eu estou explanando para vocês o que é isso e para vocês desenvolverem um senso crítico em cima de cada uma dessas ideias. Às vezes, no decorrer desses 10 anos, as suas prioridades mudam. Você sacrificou seu tempo, sua saúde, sua sanidade para poder construir aquele espaço, e quando você inaugurar, na inauguração você imaginou que ia ter um espaço cheio e foi só os seus amigos mais íntimos e deram 6 pessoas. E você estava esperando que fosse 20. Aí naquele momento você quebrou completamente. Você fala, cara, o que eu fiz? Ou às vezes, por que está acontecendo isso? Que eu não consegui trazer as pessoas para cá. É porque durante 10 anos você trabalhou tanto que você perdeu os vínculos que você tinha que ter com essas pessoas para aquele momento você conseguir desfrutar. Entendeu? Você criou um sacrifício muito grande. Então, até isso, na hora de conversar com o cliente, para mim, é importante perguntar como que é a relação que você tem com as pessoas e quanto tempo que você vai gastar para poder criar uma solução, para você conseguir realizar uma ideação que você tem. Afetividade para mim. Eu fui em um restaurante e nesse restaurante tinha a máquina igual a que a minha avó tinha e que eu sentava e fingia que era um carrinho. Eu sentava nesse pedal e ficava girando, imaginando que era um volante. Isso para mim é afetividade. As maletas e esse tipo de móvel entalhado manualmente, isso daí era característico da casa dos meus avós quando eu tinha, 5, 6 anos de idade, que a minha memória mais antiga é desse período. Isso para mim tem a ver com afetividade. Olha a questão dos quadros, as representações, o relógio, o móvel. Quando você chega num espaço desse, aquilo ali aquece seu coração. Você fala, ai, nossa, eu tinha isso daqui quando eu era criança, sabe? E isso te traz um momento de reflexão de, assim, quando minha vida era boa. Não necessariamente que não seja boa agora, tá? Mas você tinha menos boleto, você não tinha boleto para pagar naquela época. Isso daí tem a ver com afetividade. E como que você consegue pegar esses objetos e representar hoje na sua construção de ambiente, na sua construção de casa, como um marco que traz a afetividade para esse espaço? É isso que eu coloco para os clientes. Quando eu vou falar com um cliente assim, a gente vai reformar, vai destruir tudo aqui, vai colocar tudo novo. Mas tem alguma coisa que você quer valorizar?
Aí ele, eu tenho um móvel que foi da casa de não sei o que lá e depois passou para a tia, para a mãe, para a prima, até chegar em mim. Falei, esse móvel tem história, ele tem que ser valorizado. Aí como que eu ilumino esse móvel? Eu vou trabalhar no luminotécnico para poder valorizar aquela peça. Como que eu coloco ele numa estante e trabalho com LED para dar destaque? Iluminação dentro de projeto é aonde eu quero mostrar e aonde eu não quero mostrar. Se eu não quero mostrar, eu tiro luz. Se eu quero mostrar, eu coloco luz. Entendeu? Mas, o que eu fiz? Eu tenho uma lembrança muito assim de música do meu pai principalmente, né? Era seresteiro, mãe de Mandinha e tal, aquelas histórias mais antigas. E lá em casa ficou uma radiola gigantesca, um móvel. Naquela época você, poxa, e eu lembro perfeitamente, menina, ficava na radiola escutando todos os vinis deles. E o vinil dele era numerado, ele mesmo numerava. Aí de você escutar e não voltar né, para numeração. Eu tenho essa radiola e ela funciona. Sim. Ela funciona. Quando o pessoal chega, como era um móvel tipo um buffet, aparentemente, então claro que eu tenho ali um outro adorno, que é uma jarra antiguíssima de bacia, que lavava as mãos antigamente, lá da época da minha avó, que passou com minha mãe, e eu fiquei com ela. Aí tem esse arranjo lá. Você ressignificou uma peça para a sua atualidade e que traz uma memória afetiva. Isso é importante. Isso traz o pertencimento para dentro desse espaço. Não tem mochoró com isso aí. Faço com as menores nadinha, é óleo de peroba mesmo e tá tudo certo. Vem inventar, faça outra coisa aí não. Eu acabei de falar do pertencimento, né? Essa questão do pertencimento é isso. É como que dentro do seu espaço ele traz a sua história, você traz pessoas e você consegue usar dentro desse espaço essas relações afetivas que você construiu através do seu tempo como um todo para poder valorizar o espaço presente, o momento que você está vivendo agora. E é gostoso. Tem dia que eu coloco a musiquinha ali, não precisa mais nada. Tô feliz. Eu acho que tem um padrão nisso tudo, que são as pessoas, né? Aqui. Tudo está relacionado com isso. Eu lembro muito de questão de comida e viagem. Sempre que a gente pensa assim, nossa, a viagem foi tão legal, e a gente volta lá e não é a mesma coisa. Não. Você não tá com as mesmas pessoas, não é a mesma experiência. E comida é a mesma coisa. Já comi comida com pessoas que tá uma delícia. Fui comer sozinha e falei, ué, mas que coisa estranha. Assim, não é a comida que tava boa, era o momento com as pessoas que tava legal. Né? Sim. É exatamente isso. Quando a gente vai falar sobre a relação do ser, a gente vai falar sobre os sentidos. A gente tem o visual, o olfato, o tato, o paladar, o auditivo, e essa composição que vai gerar um flash na sua cabeça e que você vai falar que aquele momento foi muito bom. Às vezes você estava tocando uma música, você não lembra qual música que era, mas na hora que você vai comer, pode ser a mesma comida com a mesma fórmula, se não está tocando aquela música, não vai ativar novamente. Aí você acha que não foi bom porque não teve todos os sentidos envolvidos. Deixa eu pegar um pouquinho de água. Vai olhando essas imagens aí e vai pensando como que você consegue relacionar a questão da afetividade e os espaços através das pessoas. Coloquei aqui 4 momentos que na vida de todo mundo vai acontecer e em algum deles você participou pelo menos uma vez no ano. Natal, Ano Novo, casamento e festa junina. Entendeu? Como que a gente consegue relacionar essa questão da afetividade com esses momentos? Quando a gente pensa em uma comida, eu falo com os clientes que quadros contam histórias passadas ou objetivos. É onde você quer chegar. E o quadro ele tem que representar isso. Quando você coloca um quadro na sua casa do casamento, ele está contando a sua história, ele está falando que naquele ambiente moram 2 pessoas que casaram e que construíram uma família. Quando eu coloco um quadro representando uma festividade, significa que na cultura daquela família, eles têm este hábito.
Então tá contando um pouco do passado, tá relacionando a pessoa com aquele ambiente, dando pertencimento para aquele espaço, em relação com aquelas pessoas. E quando eu quero alguma coisa no futuro, é a gente pensar, por exemplo, em uma viagem. A gente vai se sentir muito mais satisfeito na vida quando a gente relaciona as nossas conquistas com momentos e experiências do que com objetos. Às vezes a gente fala assim, eu queria ter um carro X, uma moto X, uma casa desse jeito. E quando você chega naquilo ali, não é nada daquilo que você esperava. Tudo que você teve que passar no meio do processo com aquele objetivo, se você foi cego e você foi olhando só para aquilo ali, você perdeu todo o caminho, que era o mais divertido, que é a construção até chegar naquele momento. E você foi demais querendo aquilo ali, e no meio do caminho você se perdeu, você conseguiu aquilo, mas perdeu todo o resto. Toda aquela conexão que tinha com aquela história que você poderia contar. Coisa de ontem para hoje, um amigo falou comigo assim, eu não me sinto satisfeito, independente do que eu compre. Independente do que eu compro na minha vida, eu não estou satisfeito. Comprei carro, comprei casa, já tenho não sei quantos apartamentos, recebo não sei quantos mil da tecnologia. Eu falei com ele, você está dando uma crise existencial e você tem que entender que não tem a ver com bem, sim com experiência. Você está dando sua vida para ter alguma coisa que não é uma experiência. Será que a idealização vai ser sempre superior ao de fato conseguir? É exatamente isso. A gente cria um ideal e quando chegar lá, por exemplo, eu fui fazer um trekking na semana atrasada, que é uma travessia de Lapinha da Serra até a Cachoeira do Tabuleiro. Eu imaginava fazer a travessia, deu 40 quilômetros, 20 quilômetros num dia, 20 quilômetros no outro. Eu imaginava chegar lá, assim, ter aquela imagem linda, eu nadando na cachoeira e várias coisas. Tava assim, a cena, o céu tava maravilhoso, tudo limpo, tinha borboleta azul voando, entendeu? Essa era a cena que eu construí. Só que eu não imaginava que depois de andar 40 quilômetros eu estaria cheio de bolha no pé, que eu estaria cheio de dor e com uma mochila de 40 quilos nas costas, entendeu? Esqueceu dos detalhes. A gente chega lá no final e fala assim, eu tirei a foto, mas e a construção do caminho até chegar lá? Entendeu? A foto tá nos meus registros. Aí no meio da trilha tinha uma menina comigo e um outro rapaz que ela chamou ele pra ir pra trilha. Na primeira trilha dele ele já fez uma travessia de tênis, mochilinha comum e andou 40 quilômetros. Na primeira trilha que o cara fez na vida. Eu acho que ele nunca tinha ido numa cachoeira. E foi por causa da amiga, que a amiga já era trilheira. Aí, no meio do processo todo, eles falam, ai meu Deus, mas ainda falta muito. O ponto de apoio tá perto. Eu falei, gente, foca na descida aqui, porque se você ficar pensando lá no ponto de apoio, você vai escorregar e vai sujar a bunda inteira até chegar no final do morro. Não foca lá na frente, não. Vamos pensar aqui, ó, a gente tá subindo o morro, tem que escalar. Vamos pensar nos passos que a gente tá dando aqui. Na hora que chegar lá no alto, a gente pensa no próximo passo. Porque, tipo assim, o objetivo é tirar a foto bonitona lá no alto, né? Só que se eu não pensar no meio do caminho ali até eu chegar lá, acabou, entendeu? Você pode quebrar o pé no meio do caminho. E tanto eu quanto essa menina, a gente tinha um probleminha com o pé quebrado, porque na trilha que ela foi fazer, ela quebrou o pé e eu quebrei o pé batendo num boi. Então, assim, o pé quebrado era um problema no meio da trilha, a gente não podia quebrar o pé. Quem que vai usar o espaço? A gente tem que considerar isso quando a gente vai fazer um projeto para a gente ou para outras pessoas. Não adianta você querer colocar um piso de madeira e você vai gastar 100 mil com aquele piso se você tem criança e a criança vai ficar arrastando o móvel para lá e para cá. Aí o que você vai fazer? Você vai podar essa criança de usar aquele espaço. Você fez uma parede maravilhosa, uma pintura que foi assim, o olho da cara. Aí a criança vai lá e rabisca a parede. Você tem que dar pertencimento para isso. É a construção do espaço. Tem uma arquiteta... A gente já se encontrou algumas vezes. No período que eu estava no ensino médio, ela estava também. Depois eu entrei na arquitetura, ela entrou também. E a gente vai conversando muito sobre essa questão, porque ela fez a parte da pós dela em neuroarquitetura.
E ela falando do filho dela, que o filho dela rabiscou a parede. Eu falei com ela, tá certo, vai rabiscar com ele. Entendeu? É que assim, vida, né? Vai lá junto com ele, coloca ele para poder desenhar e você vai embelezando o desenho dele para ele poder criar um senso crítico de eu tô rabiscando, mas o rabisco pode chegar em determinado lugar. Vai que o cara vira um próximo Da Vinci, um Picasso, sei lá, um próximo pintor super famoso porque a mãe estimulou ele quando ele era criança. E um outro ponto é, menino, o que você fez? Você não pode sujar a parede. Aí ele travou todo. Então qualquer coisa nova que ele tentar fazer, ele vai lembrar da mãe brigando. Entendeu? Dar pertencimento é isso. Quando eu vou para casa de eu estou entregando esses dias alguns clientes e tá vindo muito quarto de criança, quarto de bebê, essas coisas. E dentro disso, um quarto para 2 meninos e eu falei com a mãe, olha, eu já vi que ele rabiscou a parede aqui, um é de 3, outro é de 5. O que você acha da gente fazer uma meia parede com tinta preta que dá para limpar para eles conseguirem escrever? Entendeu? Por quê? Você dá pertencimento. Se aquele é o quarto da criança, como que ele não expressa a personalidade dele dentro do quarto? Aí cresce sem personalidade, cresce o verdadeiro banana, né? Quando fica adulto, aí você fala, não, mas que banana, o que essa pessoa tem? Aceita qualquer coisa, o que todo mundo fala, ele aceita. Mas por quê? Porque lá na relação dele de infância, ele perdeu a personalidade porque ele não conseguiu se expressar dentro daqueles ambientes. Casa de vó pode, né? Casa de vó. Em casa eu fiz isso, pegou uma parte do corredor e falei assim, ó, não tem grande, tudo casado, agora a casa das netas. É. Tá aí. Aí você disse, que é isso? Mas você tá ensinando? Não tô não. Tô incentivando na arte. Lá no sua casa, na casa. Eu só não estou impedindo. Só não tô impedindo. Aqui, ó. Você passa lá também. Quando a gente vai falar sobre o espaço e como que é a relação do usuário, objeto e sistema, que eu falei lá no início, né? A gente pensa, quem que vai usar? É o espaço de trabalho, é o espaço das crianças, é o espaço de meditação, é o idoso, é o quarto do casal, é o spa. Qual que é a relação do usuário com o espaço e o que vai constituir aquele sistema dentro desse espaço? Quais objetos precisam ter para eles serem característicos quando aquela pessoa for usar? Uma pergunta aqui, por exemplo, você tem um espaço X, né? Aí você vai fazer 2 quartos bom, que é o que você precisa. Não, 3 quartos bom, que é o que você precisa. Você fazer um quarto de visita, diminuir os outros 3. O que você acha que é o ideal? O de visita pode ser usado ou não. Sabe o que eu considero com isso? O meu espaço, eu vou estar ali todos os dias, ele tem que ser o melhor. Melhor não necessariamente é o maior, tá? Mas desde que ele seja, para mim, que estou ali todos os dias, o melhor espaço, é o que tem que ser evidenciado. Por quê? Não adianta nada você criar um quarto de visita maravilhoso e a pessoa te visitar uma vez por ano. Aí você cria um espaço ocioso. Quando a gente vai falar sobre arquitetura comercial, a gente fala sobre ABL, que é a área bruta locável, dentro de espaços de shopping, lojas e por aí vai. ABL, espaço bruto locável, é quanto que você consegue faturar com aquele espaço. Se você está gastando o seu dinheiro para construir um quarto que poderia ser alugado ou emprestado ou ter alguém usando ele todo dia, e você construiu e aquilo não teve um determinado fim, não funcionou, você fez errado, não justifica, entendeu? Então a gente tem que relacionar isso. O espaço é pro usuário. Se tem alguém que visita uma vez por semana a casa, ok, justifica você colocar alguma coisa daquela pessoa ali. Agora, se ela vai te ver uma vez a cada 4 anos, por que você tem que ter um espaço para ela? Entendeu? Mas vai o hábito no meio disso também. Na minha casa, ele recebe muita gente o ano todo. Uhum. O povo do interior vem, o povo que mora por aqui, que é na minha casa, vai pra lá. Uhum. Então, assim, no meu caso, não importa até se for 3 quartos. É 3 hoje. Uhum. Mas nós vamos diminuir a casa, como eu te falou. Nós vamos regredir, porque eu recebo muita gente. Minha casa vai ser menor agora. Minha sala é grande, não vai ser mais uma sala grande. Sim. Mas eu estou pensando em mim nele, que a gente não consegue. Não é regressão. É adaptação ao seu estilo de vida. Então a gente está mudando. Entendeu? Uma coisa menor. Sim. Mas não é. Nesse caso, eu estou pensando em mim. Não é quem que eu vou receber tanto só, não. Mas assim, eu recebo muita gente. Sim. Tem quem fale que isso é egoísmo. Eu falo que é você pensar em você primeiro. Entendeu? Eu vou pensar no outro. Quando você está no avião, o avião está caindo, eles falam para colocar a máscara primeiro em você e depois no outro.
entendeu? As suas necessidades, elas vêm primeiro antes de um agente externo que está envolvido dentro daquele sistema. Na verdade, eu vou mudar assim, porque vai ser o mesmo tanto de quarto, porém no andar só. É grande, mas é porque é dividido, né? Entendeu? Pensa assim, nesse caso, para mim não vai mudar muito a relação de quartos. Sim. Só. Sim. Olha ali. Tem espaço para eles? Até não. Tem que ter. Tem que ter. Se é uma prioridade para você ter um pet, tem que ter espaço para eles. Aí o seu espaço tem que ser trabalhado para esses animais. Eu tenho clientes que transformam a casa para se adaptar às necessidades do pet. Por exemplo, uma cliente que pediu para transformar o apartamento dela em basicamente um pet place ali, porque ela tem 7 gatos. Então a gente teve que criar um sofá para ela que é um labirinto para os gatos brincarem. Entendeu? Mas isso vai de prioridade, o que você coloca na balança, o que é uma prioridade para você e o que não é. Mas o animal tem mais prioridade que a gente. Se o seu animal te deixa feliz, ele é uma prioridade. Entendeu? Cada um tem um animalzinho, tem uma amiga minha que eu fico mandando muito vídeo no Instagram para ela e a gente só conversa através de meme de animal. Aí hoje, por exemplo, eu mandei um mini cabritinho para ela. Entendeu? Que é um pet diferenciado. Aí, por exemplo, eu quando era criança, eu tive patinho. Eu já arrumei briga feia com o vizinho porque eu falei que ele roubou meu galo ganizé. Entendeu? Ele roubou meu galo ganizé. Eu tinha uns 5, 6 anos de idade. E toda vez que eu passo na porta no bairro lá, eu passo na porta daquele cara, eu falo, esse cara roubou meu galo ganizé. Entendeu? Não apareceu nunca mais lá. Não, provavelmente algum gato comeu e eu vi o galo dele e achei que era o meu. Entendeu? Essa é a importância dessa questão de você ter os animais quando você tem criança, principalmente. Tem gente que eu fui atender uma cliente que ela tem um gato que já está indo para 16 anos e ela falou que está demorando para reformar porque ela está gastando muito com o gato dela, que já tá doente e ela vai esperar ele morrer para poder conseguir reformar a casa. Isso para ela é uma prioridade. Foram 16 anos de construção de uma relação e que ela vai viver o luto daquele animal. Entendeu? Então, quando a gente pensa no espaço, a gente tem que pensar. Se você vai ter algum tipo de animal em algum momento da sua vida, você tem que pensar aquele espaço a partir do usuário, que nesse caso é o animal. O tempo é precioso. Alguém sabe que bichinho que é esse ali? Sim. Do Senhor dos Anéis. Manualidades, trabalhos manuais, artesanatos, fazem parte dessa construção da identidade do ambiente. Então, você ter trabalhos manuais dentro do seu espaço, isso às vezes representa uma riqueza muito maior do que você ter, às vezes, um piso feito de Carrara. Entendeu? Porque aquele trabalho que teve para chegar naquela peça, que é uma peça única, às vezes representa mais para aquele usuário do que ter um travertino, sei lá. Entende? Aí, ó. Artesanato. Só pra mim. Que encantada com os bolas. Eu faço. Esteira. Alguém já dormiu numa esteira? Já? Vocês conhecem esteira? Nunca dormiram numa esteira? Antigamente, na roça, o povo não tinha acesso ao colchão, né? O colchão moderno. Então, as camas eram feitas de esteiras. Se eu não me engano, acho que é o junco que fala. É um mato que vai crescer lá na lagoa, você corta ele, vai enrolando. E ele é super macio, o cheirinho é super agradável. Quando eu era criança, eu dormia nessa esteira quando eu ia pra roça. Isso. E isso daí traz aquela memória afetiva à tona novamente. Não necessariamente é uma coisa que eu vou querer dormir todo dia, mas às vezes para fazer uma meditação ou colocar uma varanda, eu posso ter uma esteira dessa, porque ela é confortável, é como se você tivesse um tapetinho de yoga hoje em dia.
macramê, ponto cruz, estava no vídeo anterior, na imagem anterior, crochê, kokedama, forro. Antes de existir o forro de PVC e o forro de gesso que a gente usa hoje em dia, a gente tinha forros que eram todos feitos com palha e bambu. Então, a arquitetura atual está trazendo todos esses elementos de volta. E é uma coisa que a gente coloca dentro do ambiente e que traz essa sensação do pertencimento lá da casa da fazenda e quando não tinha o acesso às tecnologias que a gente tem hoje. Entendeu? A questão do pertencimento e do conforto. Manualidade. As construções antigas, quando você vai numa cidade antiga, quando você vê uma casa com a base toda em construção de pedra, quando você tem um trabalho de um prestador de serviço muito bem intencionado, que ele cria todos os recortes e os entalhes para trazer a madeira antiga em paralelo a um revestimento novo, uma forma que é uma construção moderna. Quando você tem uma parede com uma junta muito bem limpinha e pintadinha, que dá aquela sensação de zelo, de cuidado daquilo ali, de valor. Quando você tem aquela foto minha lá na máquina de costura, embaixo é um piso de madeira com uns tapetes de mosaico. O tapete de mosaico foi usado muito antigamente, e você cria as peças de azulejo, muitas das vezes é azulejo pintado à mão, e você vai criando estampas, desenhos no chão, e você vai criando essas composições e cria esses tapetes de mosaico. Planta crescendo no muro, isso traz aquele capricho, aquele cuidado e a sensação de que o tempo está passando. Porque, independente das estações, sempre vai ter uma coloração, um tamanho, uma formação diferente. E você tem histórias contadas entalhadas em pedra. Imagina o trabalho que dava para fazer isso. Imagina, por exemplo, a relação de tempo e a relação de construção Imagina se a gente tivesse que fazer hoje uma pirâmide do Egito. Para durar 3.000 anos, você pega o custo que hoje seria bilionário e dilui em 3.000 anos. Quanto que custou por dia? Entendeu? A relação do tempo com a edificação conta isso também. O Neil deGrasse Tyson, uma vez que foi falar sobre as construções romanas, ele falou que elas estão aí até hoje, muitas delas. Aí ele falou que se a sua obra durou mais que a sua civilização, você gastou demais nessa obra. Entendeu? Então essa avaliação de custo é meio... É relativo. Eles inventaram o concreto, né, e eles construíram coisas que duraram muito mais que eles mesmos. Então, tipo, dava para ter gastado menos. Dava para ter gastado menos. Só que aí tem um outro ponto que é a forma como que a gente deixa para a posteridade também, né? Acho que eles essa ideia. Nós vamos ficar aqui e vamos reformar. Sim. Para eles era uma coisa daquele momento, né? E tem a questão da valorização, por exemplo, dos túmulos, do religioso que era envolvido dentro daquele processo. É a única coisa que possibilitou, na verdade. Porque hoje você não consegue viabilizar uma obra de construção de pirâmide. Sim. Mas se você colocasse uma ideia, não, gente, vamos fazer porque Deus vai ter isso. Aí você pega essa relação da construção com o tempo, que é tipo assim, eu não estou construindo para mim, para o meu neto, para o meu bisneto, eu estou construindo para Deus. Deus é eterno, então tem que durar o máximo que, entendeu? O máximo que puder. Itens colecionáveis. Você falou dos itens numerados do seu avô, né? Aqui, do seu pai. Vinil isso. Dos vinis. Aí você tem os itens colecionáveis. Tem gente que coleciona chave, garfo, inseto, selo, máquina, moeda, nota de todos os países que a pessoa visita, livros. Um item, não sei se isso é o mais importante, mas que fez parte da construção do meu eu arquiteto. Quando eu era criança, minha mãe, ela limpava a casa dos outros, era diarista. E ela tinha um patrão que a esposa era psicóloga
e o marido era arquiteto. E ela levava eu e minha irmã para lá. Minha irmã é psicóloga e eu sou arquiteto. E ele me deu um aviãozinho desse aqui. Entendeu? Ele tinha uma sala, que a sala dele era uma maquete que ele estava construindo que representava uma cidade antiga. E era toda voltada para a parte de construções militares. Eu acho que era uma reconstituição que ele estava fazendo e ele me deu um aviãozinho desse. Não sei até que ponto que isso me influenciou para ser quem eu sou hoje, para ser arquiteto. Só que, olha como que a gente consegue relacionar uma coisa com a outra no fim das contas. Entendeu? Cada tipo de coleção vai relacionar a história de cada pessoa. Então, você ter um espaço para expor isso dentro da sua casa mostra a sua personalidade. E para a moda, tem? Tem espaço? Tem como a gente colecionar a moda também? Dá espaço para tanta coisa. Sim. Mas você pode criar um espaço. Sim. Tem pessoas que valorizam muito mais isso até do que, por exemplo, o quarto de visitas. Eu quero ter um closet gigante porque eu sou uma mulher que tem mais de 150 pares de sapatos. Entendeu? Não é qualquer Ou, um sapato, né? ou eu sou um homem que tem muito relógio e tem aqueles Rolex, tem o Patek Philippe, que custa não sei quantos bilhões. Então, no meu closet, eu quero uma vidraça de fora a fora para expor todas as gravatas e os relógios que eu tenho. Entendeu? O que é prioridade para essa pessoa? Essa pessoa aqui, às vezes, ela já chegou naquele nível de ter os itens colecionáveis. Mas não necessariamente. Tem gente que faz ambientes gigantes para colecionar itens da Shein. Para poder só comprar. Por quê? Aí você já vai de novo a psicologia envolvida. Aquela pessoa ela tem a falta de alguma coisa na constituição do ser dela que ela não consegue ser feliz e ela só vai ter o acesso a parte dopaminérgica dela quando ela faz uma compra. Então ela não se entende como indivíduo, como pessoa, ela não se relaciona muito bem com quem ela é e a compra é um impulso que ela criou, uma condição que ela criou para ela conseguir se sentir bem. Entendeu? Qual que é a relação? Até que ponto isso é benéfico ou maléfico para ela e até que ponto o item colecionável faz parte de quem ela é ou de um vício que ela possui? Aí já vira um acúmulo. Aí quando você pega pessoas que são acumuladores, muito provavelmente na constituição do cérebro daquela pessoa ela tem uma falta muito grande que ela não consegue encarar e ela só acumula porque ela só se sente pertencente quando está muito cheio. É um vazio existencial que ela tem. Entendeu? Isso tudo a gente não trata como arquiteto não, tá? Mas a gente pode entender que existe isso e conseguir relacionar isso ao trabalho. Ergonomia. Tem também, não tem? Não adianta nada a gente criar um espaço lotado. A sala aqui, por exemplo, se eu tivesse que atravessar aqui por trás, é ergonômico? Qual que é a funcionalidade que tem desse espaço gigante no meio? Poderia ser menor e ter espaço para circular atrás, desde que esse fosse o objetivo. Entendeu? Ergonomia é um ponto muito importante nisso. Aí a gente fala sobre o homem vitruviano, né? Lá de Da Vinci. Mas a gente tem o gatruviano ali também, ó. Às vezes a ergonomia que a gente trabalha para o homem não é a mesma que a gente tem para os animais. Então, qual que é a relação que a gente cria desse espaço para poder atender o usuário como homem, o usuário como pet, ou que seja um agente externo que está vindo visitar aquele espaço. Eu estou atendendo uma cliente agora, que ela tem uma senhorinha de 80 anos, 1,50 e poucos de altura, e dizem que quanto mais você fica mais baixo, você vai ficando também, né? Você vai curvando mais. E a arquiteta que atendeu ela colocou uma bancada de 1,94 com 65 de profundidade e ela não consegue acessar os armários em cima. Entendeu? Qual que é a relação que a gente tem com esses espaços? Você como organizer, você manda fazer um armário gigante lá e o pote de feijão que você come toda semana, você coloca a 2,30 de altura. Entendeu? Tem que ter o acesso fácil. Trabalho em indústria, né? Aí lá é o 5S. 5S. Você usa mais, fica mais próximo, né? Você usa menos, vai até descartar, igual você falou, passou um ano, não usou,
Descarta. É isso daí. Perder dinheiro, parada. É isso. Então, essa relação ergonômica da pessoa com o espaço, com o sistema, né, e os objetos que compõem ali, ele é muito importante. Fui ontem num cliente para falar sobre uma concessionária, venda de carros. E eles precisam usar o segundo andar. Só que na entrada da rampa, para subir para o segundo andar, tem 2 cadeiras. Enquanto eu conversei com ela, eu tentei levantar da cadeira, não consegui. Aí eu falei, se fosse um idoso já não dava, tem que colocar uma almofada aqui. E eu tropecei, eu contei, deu 6 vezes que eu tropecei nessa cadeira. Falei com ela, você entendeu no final do atendimento? Eu contei, eu tropecei 6 vezes nessa cadeira enquanto eu passei, para cima e para baixo. Você entende que essa cadeira não pode ficar aqui? Ela, agora eu entendi. Porque é essa relação, às vezes você tem um objeto, você quer preencher o espaço, e você fala, se eu deixar 10 centímetros, eu passo de ladinho. Entendeu? Qual que é a necessidade disso? Você precisa de tudo que está naquele espaço? No caso deles lá, eu fiz uma solução de mudar, inverter a posição dos carros para poder pensar em vários acessos. Quem está subindo pela escada vê o carro de frente, quem está vindo pela rampa vê o carro de frente. Então você consegue girar e colocar mais carros e tirar esse espaço dessas cadeiras e colocar na lateral onde tinha um carro que ninguém conseguia enxergar. Estava ali só ocupando espaço. Entendeu? Essa relação ela é importante. E a gerente que chamou para o treinamento, que faz as relações junto com a gerente de atendimento, ela é do setor de jardins. Aí eu fui perguntar a ela o que ela achava interessante que precisava vender mais na loja, né, no setor dela, que é a parte de jardins. Aí ela foi e falou comigo assim, Thales, eu estou precisando vender grama sintética. Eu falei, não vou falar de grama sintética, entendeu? Porque nos projetos eu tento tirar a grama sintética. Mas eu falei com ela, mas dá para colocar outras coisas para a gente poder falar, tá? Mas essa questão de ergonomia e de mobiliário, eu trouxe não só porque eles pediram falando de jardim, mas como que a gente consegue ter mobiliários que se adequam à necessidade do espaço. Quando eu vou falar dentro de uma casa e a pessoa tem a parte da cozinha, a parte da sala, o espaço gourmet, e quando você vai contar quantos lugares que tem para sentar, cabe 40 pessoas e na casa só vai 8, você tem necessidade de tanto lugar para sentar? Por que você não pode ter um móvel que você carrega para vários lugares? Tem gente que acha isso um absurdo, mas eu coloquei para uma cliente uma mesa tipo essa daqui, que ela tem 1,30 m para ela, o marido e o filho e a namorada, 4 pessoas, que quando vai fazer uma festa no final de semana, você sobe ela fica com 2,30 m. Ela é extensiva. Aí ela, nossa, achei super funcional. Eu falei, pois é, porque você vai colocar uma mesa gigante dentro de um espaço pequeno para receber muitas pessoas, sendo que essas pessoas não estão ali todo dia. Isso aqui não é um refeitório que todo mundo vem cá comer. Entendeu? Então, uma mesa assim, antiga, sim. sala de jantar, agora funcionalidade. Quando chegava mais gente, meu pai abriu. Funcionalidade está dentro disso. Quando eu pego uma cadeira dessa daqui, super fininha, e eu guardo ela num armário, eu tirei ela do meio do caminho, mas quando eu precisar, ela é leve, ela está aqui, eu posso vir, colocar ela, usar, ela é confortável, a altura é adequada, funciona muito bem. Depois todo mundo foi embora, eu tiro ela e guardo ela no armário, só vou ver quando tiver outro churrasco. Você não precisa de ter uma cadeira dentro daquele espaço que vai ficar ali o tempo todo. Aí, a mesa, infelizmente, não tem como você ficar dobrando uma mesa muito grande e guardar ela, porque aí você tem que criar um armário muito grande. Mas você pode ter uma mesa que você vai abrir e depois voltar com ela para o tamanho, ou você pode ter uma mesa fixa e alugar mesa e cadeira também. Porque às vezes você vai ter festa 3 vezes no ano e você vai gastar, sei lá, 10 mil reais de mesa e cadeira. Entendeu? No longo tempo, quantas vezes você vai fazer churrasco para compensar os 10 mil se você vai alugar e vai gastar, sei lá, 200, 300 reais? Qual que é a funcionalidade disso? Móveis desproporcionais para o usuário. Não adianta você colocar uma banqueta alta para um idoso, entendeu? E não adianta você colocar uma cadeira alta também para uma criança. A estrutura aguenta o peso da pessoa? Tá na área externa, aguenta sol e chuva? Isso tem que ser questionado na hora de tomar decisão. Tem cliente que fala assim, Thales, eu queria que fosse mais bonita. Eu falei, o que adianta ser bonito e durar 1 ano? Entendeu? Não tem como, olha aqui, ó. Olha o desgaste.
Se você não passar o material, se você não colocar na sua cabeça que você quer ter madeira e que ela precisa de tratamento, porque nada sem manutenção sobrevive, entendeu? Se você não colocar isso na sua cabeça, não tenha. Faça um banco de pedra ou de cimento ali e manda lavar só quando for mexer no jardim, entendeu? Porque vai durar muito mais tempo. Então você tem que ter consciência disso. Acho maravilhoso isso daqui. A sensação de conforto que você tem dentro desse espaço é maravilhosa. Mas imagina você ter que esfregar isso aqui todo final de semana porque tem uma árvore que fica caindo flor e a flor vai criando lodo. Entendeu? Tem que pensar nisso. Até que ponto que você está disposto a abrir mão desse processo de limpeza, do seu tempo para poder cuidar, ou de alguém que você vai ter que pagar, que de novo o dinheiro vira tempo. Entendeu? Para poder ter o espaço desse jeito. É uma relação. Você vai trocar tempo por funcionalidade ou por estética. Pessoal, minhas redes sociais estão aqui, telefone, LinkedIn, o Instagram. Esses treinamentos, sempre que for acontecendo, eu vou disponibilizando e ficar aberto para vocês agora. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar de alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa. Eu vou aproveitando, a Camila vai gravando as coisas, eu vou pegando as imagens lá. Isso aqui foi do primeiro treinamento. Aí eu vou colocando as imagens. Vocês querem perguntar alguma coisa? De paisagismo. Foi de área externa. Você conseguiu desenvolver seu senso? Acabou que aonde eu queria colocar, né, plantas, que a casa ela roda, né? O piso ele roda. Então aí eu resolvi não colocar por causa de pet. Sim. Porque não é só a minha, é Sim. do meu filho. Então eu fiz assim, aí eu investi mais na frente, no jardim. Aí você fez aquela pergunta coisa do grupo da memória afetiva, né? Sim. Aí eu lembrei, falei, gente, quando eu era menina, hoje é varanda, né? Que era alpendre. Então tinha um jardim muito bonito, meu pai cultivava rosas. Eu ficava lá de cabeça para baixo, começando com as rosas. Aí eu coloquei umas 3 cozeiras lá. Sim. Sabe? E tá dando certo. Sim. E tipo assim, joguei pedra, coloquei grama, coloquei iluminação na escada. Aí você vai ver com o tempo, né? Ainda vai estar no... Tá crescendo. Mas a parte do jardim já tá. A parte de jardim, luminárias fixas ou móveis. Eu coloquei os deckzinhos e os futon, porque são peças transitórias que você consegue carregar, montar, desmontar. As luminárias de pé, você só finca ela na terra ali. Se você estiver perto de um ponto de tomada, você consegue colocar e tirar. Então você consegue carregar isso. Em questão de funcionalidade, é muito importante. Quando você tem um espaço e você não quer gastar muito com ele para criar uma grande reforma, você pode reocupar ele, dar outras funções através do tempo. Então, tipo assim, às vezes às vezes a roseira ela não vai ficar ali eternamente. Às vezes ela não gosta daquele solo. Mas aí você consegue colocar uma outra planta e deu um novo uso, criou uma estrutura e colocou um mobiliário móvel, né? Que não necessariamente vai ficar ali por muito tempo. Você consegue carregar e criar como se fosse um quebra-cabeça. Eu gosto muito dessas soluções que você consegue apropriar e desapropriar, sabe? Você pode movimentar. Boa ideia. Entendeu? Por isso que eu trouxe a cadeira, os futons. Uma outra coisa que eu falo muito é sobre o uso de cor. O que é fixo, que gasta muito, deixa neutro. E o que é móvel e que você vai acabar mudando com o tempo, você traz cor. Então, tipo assim, dentro de um espaço de jardim, tá tudo verdinho ali, tudo clarinho, para usar, se fosse fixo, eu usaria uma almofada verdinha dessa, que está combinando com todo o restante. Agora, uma coisa móvel que você consegue tirar, no caso das almofadas, você pode usar um coloridão. Aí você enjoou desse aqui, você vai lá e coloca um outro. Isso é verdade. Entendeu? Sim. Você dá uma maquiada diferenciada. Não, você mudou? Não. Sim. Você nem sabe. Às vezes, eu falo com os clientes muito da relação. A pessoa, e o teto? Eu queria um ponto de luz desse jeito e tudo mais. Eu falei, você vai na casa das pessoas, você já reparou se o teto é verde? Aí a mulher olhou pro teto assim,
falei, não, seu teto é branco, mas você já reparou? Você já viu alguma casa com teto verde? Thales, eu nunca reparei. Eu falei, pois é, porque a iluminação tá vindo de cima para baixo. Você tem que focar onde você está mostrando os objetos e não no teto. Se o teto é verde ou se ele é branco, se for verde clarinho, você não vai perceber. Você não vai ficar olhando pro teto, olha, esse teto é verde. A menos que você coloque um amarelo, você fala, nossa, amarelo ouro. Esse teto está sendo realmente valorizado na cor dele. Entendeu? O que você quer mostrar? Dentro da composição do ambiente ali. O que você quer realmente dar foco? É isso. Entendeu? Às vezes o teto é importante para a relação da composição que você está criando. Aí se o teto é importante, você quer valorizar um pendente, ele tem que ser valorizado. Mas no geral ninguém repara. Entendeu? Tem coisas que são feitas para não serem vistas.